Levítico. Vaikra. Capítulo 24. Ial disse mais a Masha: Ordene aos israelitas que tragam para você azeite de oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Arão deve sempre providenciar que as lâmpadas fiquem acesas diante de mim na tenda de reunião, do lado de fora da cortina do testemunho, desde o anoitecer até a manhã seguinte. É um decreto permanente para todas as suas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, ele sempre deve manter as lâmpadas em ordem perante a mim. Você pegará a farinha fina e com ela assará 12 pães em forma de anel. Cada pão deve ter 2/10 de uma efa. Você os arrumará em 2 pilhas sobre a mesa de ouro puro perante a mim, cada pilha com 6 pães. Você deve pôr o líbano puro sobre cada pilha, esse servirá como representação da oferta inteira de pães, será uma oferta feita por fogo a mim. Ele deve colocar os pães em ordem perante a mim, regularmente, todo dia de Shaba. É um pacto permanente com os israelitas. Serão de Arão e dos seus filhos, e eles os comerão num lugar puro, porque são uma porção puríssima que cabe a ele das ofertas feitas por fogo a mim. É um decreto permanente. Entre os israelitas havia um filho de uma israelita e de um egípcio, e houve uma briga entre ele e um israelita no acampamento. O filho da israelita começou a insultar o nome e a amaldiçoá-lo. Por isso o levaram a Masha. A propósito, sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Puseram-no em detenção até que a minha decisão lhes fosse revelada. Então Ial disse a Masha: Leve para fora do acampamento aquele que proferiu a maldição, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a assembleia o apedrejará. E você deve dizer aos israelitas: se algum homem amaldiçoar o seu Criador, ele responderá pelo seu pecado. Assim, quem insultar o meu nome, o nome Ial, sem falta deve ser morto. Toda a assembleia deve sem falta apedrejá-lo. O residente estrangeiro, assim como o israelita, deve ser morto por insultar o nome. Se um homem tirar uma vida humana, sem falta deve ser morto. Quem ferir e matar um animal doméstico deve dar compensação por ele, vida por vida. Se um homem ferir seu próximo, o que ele fez deverá ser feito a ele. Fratura por fratura. Olho por olho. Dente por dente. O mesmo tipo de ferimento que ele causar é o que se deve causar a ele. Quem ferir e matar um animal deve dar compensação por ele, mas quem ferir e matar um homem deve ser morto. Uma só decisão judicial se aplicará a vocês, tanto ao residente estrangeiro como ao israelita, porque eu sou Ial, seu Criador. Masha falou então aos israelitas, e eles levaram para fora do acampamento aquele que havia proferido a maldição e o apedrejaram. Desse modo os israelitas fizeram assim como Ial havia ordenado a Masha. Levítico. Vaikra. Capítulo 25. Ial falou mais a Masha no monte Sinai. Diga aos israelitas: quando por fim entrarem na terra que lhes dou, a terra guardará um Shaba para mim. Por 6 anos você deve semear seu campo, e por 6 anos você deve podar seu vinhedo, e você colherá os produtos da terra. Mas o 7º ano deve ser um Shaba de completo descanso para a terra, um Shaba para mim. Você não deve semear seu campo nem podar seu vinhedo. Você não deve colher o que crescer espontaneamente dos grãos caídos durante a última colheita, nem colher as uvas da sua videira não podada. Deve haver um ano de completo descanso para a terra. Mas vocês poderão comer o alimento que a terra produzir durante o Shaba, você, seu servo, sua serva, seu trabalhador contratado e os colonos que moram no seu meio poderão comê-lo. Os animais domésticos e os animais selvagens que há na sua terra também poderão comê-lo. Vocês podem comer tudo que a terra produzir. Você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, e os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Então vocês farão soar alto a buzina no 7º mês, no dia 10 do mês, no dia da expiação, vocês devem fazer com que o som da buzina seja ouvido em toda a sua terra. Purifiquem o 50º ano e proclamem liberdade em sua terra, a todos os habitantes. Esse ano se tornará um jubileu para vocês, e cada um de vocês retornará à sua propriedade, e cada um de vocês retornará à sua família. O 50º ano se tornará um jubileu para vocês.
Vocês não semearão, nem colherão o que crescer espontaneamente dos grãos caídos na terra, nem colherão as uvas das videiras não podadas. Pois esse ano é um jubileu. Deve ser sagrado para vocês. Vocês só podem comer do que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um de vocês deve retornar à sua propriedade. Se vocês venderem algo ao seu próximo, ou se comprarem algo dele, não explorem um ao outro. O que você comprar do seu próximo será avaliado de acordo com o número de anos decorridos desde o jubileu, o que ele vender a você será avaliado de acordo com o número de anos das safras que ainda restarem. Se ainda restarem muitos anos, ele poderá aumentar o preço, e se restarem poucos anos, ele deve reduzir o preço, porque é o número de safras a serem produzidas que ele está vendendo a você. Ninguém entre vocês deve explorar seu próximo, tenha temor do seu Criador, pois eu sou Yahweh, o Criador de vocês. Por cumprirem os meus decretos e guardarem as minhas decisões judiciais, vocês morarão em segurança na terra. A terra dará os seus frutos, e vocês comerão à vontade e morarão nela em segurança. Mas, se vocês disserem: o que comeremos no 7º ano, se não podemos semear, nem recolher as nossas safras? Saibam que enviarei a minha bênção para vocês no 6º ano, e a terra dará uma safra suficiente para 3 anos. Então vocês semearão no 8º ano e comerão da safra antiga até o 9º ano. Vocês comerão da safra antiga até a chegada dessa safra. A terra não deve ser vendida definitivamente, porque a terra é minha. Pois, do meu ponto de vista, vocês são residentes estrangeiros e colonos. Em toda a terra que lhes pertence vocês devem conceder o direito de resgate da terra. Se seu irmão ficar pobre e tiver de vender parte da sua propriedade, um resgatador que seja parente próximo dele deve vir e resgatar o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, mas se tornar próspero e obtiver recursos para resgatá-la, ele deve calcular o valor correspondente aos anos que se passaram desde que a vendeu e devolverá a diferença ao homem que a comprou. Então ele poderá retornar à sua propriedade. Mas, se ele não obtiver recursos para realizar o resgate, o que ele vendeu continuará com o comprador até o ano do jubileu e lhe será devolvido no jubileu, e ele retornará à sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade com muralhas, seu direito de resgatá-la vigorará até completar 1 ano desde o tempo da sua venda, seu direito de resgatá-la vigorará por 1 ano inteiro. Mas, se não for resgatada dentro do prazo de 1 ano inteiro, a casa que está na cidade com muralhas se tornará propriedade permanente do seu comprador por todas as suas gerações. Não deve ser devolvida no jubileu. No entanto, as casas dos povoados sem muralhas devem ser consideradas como parte dos campos do país. O direito de resgate dessa casa deve continuar a vigorar, e ela deve ser devolvida no jubileu. Quanto às casas dos levitas nas suas cidades, os levitas terão direito permanente de resgatá-las. Se um levita não resgatar a casa que vendeu, essa casa que vendeu na cidade pertencente a ele será devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Além disso, os campos de pastagem ao redor das suas cidades não podem ser vendidos, pois são propriedade permanente deles. Se seu irmão que mora no seu meio ficar pobre e não conseguir se sustentar, você terá de ajudá-lo como faria com um residente estrangeiro ou com um colono, para que ele continue vivo entre vocês. Não cobre juros nem obtenha lucro dele. Tenha temor do seu Criador, e seu irmão ficará vivo entre vocês. Não empreste dinheiro a ele cobrando juros nem lhe dê alimento visando lucro. Eu sou Yahweh, seu Criador, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã, para ser seu Criador. Se seu irmão que mora no seu meio ficar pobre e tiver de se vender a você, não o force a trabalhar como escravo. Ele deve ser tratado como um trabalhador contratado, como um colono. Ele deve servi-lo até o ano do jubileu. Então irá embora, ele e seus filhos, e retornará à sua família. Ele deve voltar à propriedade dos seus antepassados. Pois eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não devem se vender assim como se vende um escravo. Não o trate com crueldade, tenha temor do seu Criador. Seu servo e sua serva devem vir das nações que há em volta de vocês. Delas podem comprar um servo ou uma serva. Também podem comprar servos dentre os filhos dos colonos que moram entre vocês, dentre eles e dentre as famílias que eles formaram na sua terra,
e eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão dá-los aos seus filhos como herança, como propriedade a ser herdada permanentemente. Vocês podem usá-los como trabalhadores, mas não sujeitem seus irmãos israelitas a tratamento cruel. Mas, se um residente estrangeiro ou um colono entre vocês enriquecer, e seu irmão israelita que vive no seu meio ficar pobre e tiver de se vender ao residente estrangeiro ou ao colono, ou a um membro da família do residente estrangeiro, ele continuará a ter o direito de ser resgatado depois de se ter vendido. Um dos seus irmãos pode resgatá-lo, ou seu tio ou filho do seu tio pode resgatá-lo, ou qualquer parente próximo, alguém da sua família, pode resgatá-lo. Ou, se ele mesmo tiver enriquecido, ele pode resgatar a si mesmo. Ele deve calcular com aquele que o comprou o tempo desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço de venda corresponderá ao número de anos. O valor dos seus dias de trabalho durante esse tempo será calculado com base no salário de um trabalhador contratado. Se faltarem muitos anos, ele deve pagar o resgate proporcional aos anos que ainda restarem. E se restarem apenas alguns anos até o ano do jubileu, ele deve fazer um cálculo para si e pagar um resgate proporcional a esses anos restantes. Ele deve servir ao comprador como trabalhador contratado ano após ano, e você não deve permitir que o comprador o trate com crueldade. No entanto, se ele não puder resgatar a si mesmo nesses termos, será libertado no ano do jubileu, ele e seus filhos. Pois os israelitas são meus servos. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou Yahweh, seu Criador.